Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu vou soltar aqui um vídeo que vai ser para lá de polêmico, porque ao meu ver neste vídeo nós temos o arqueólogo, pastor e teólogo adventista Rodrigo Silva assumindo um posicionamento que até então parecia estar um tanto discreto. Eu acho que ele recebeu alguma pressão da organização que ele serve, que é a Igreja Adventista, e ele então teve que virar público e falar algumas coisas interessantes. Já já eu vou soltar para você. Mas antes, olha, eu recebi a indicação de um livro do Raymond Ibrahim, Crucificados, Relatos da Nova Guerra do Islã. Eu estou lendo, mas é muito interessante porque mostra o conflito que os cristãos estão passando no mundo e eles estão sendo dizimados. Então nós temos que estar atentos. Eu não posso nem falar muito porque eu estou passando por um inquérito e um processo civil. Por isso que eu não estou fazendo vídeo sobre esse assunto. Meu advogado pediu para esperar para a gente poder terminar, porque qualquer coisa que eu falo aqui eles tentam colocar no inquérito. Mas esse livro aqui, Crucificados, vale muito a pena a gente ler e descobrir o que está acontecendo. Bom, mas vamos lá, você deve estar curioso para saber que vídeo é esse do Rodrigo Silva. Então vamos soltar aqui. Alguém editou, mandou para mim, e eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu vou à igreja batista, presbiteriana, metodista, mas eles sabem que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia e que tem ideias diferentes. Eu não escondo quem eu sou. Que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia e que tem ideias diferentes. Eu não escondo quem eu sou. Eu aprendi a discordar com classe, por isso que eles continuam me chamando. Mas eu não nego a minha identidade, nem tenho vergonha dela, falando apenas as verdades que agradam, para não receber dislikes nem lacração na internet. Então é um recado dado, sim. Estou dando recado, porque eu sei que tem muita gente assistindo e eu tenho uma obrigação com Deus de pregar a verdade. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Bom, para mim esse vídeo que alguém editou e compartilhou, parece que é recente. Eu não tenho o vídeo original, mas o fato é que ele deixa claro aqui nesse vídeo algumas questões importantíssimas. Primeiro, que ele prega em várias igrejas evangélicas, graças à sua boa educação. E que, apesar disso, ele de maneira nenhuma corrobora com as doutrinas das demais igrejas. E ele sabe que, e eles sabem, ele deixa claro para essas igrejas, que ele pensa diferente. E que ele não vai deixar de pregar a verdade só para receber likes, convites e etc. Vocês estão entendendo isso? Ele deixou claro aqui que presbiterianos, batistas, assembleanos, todo mundo que chama ele, está no erro. E o verdadeiro e quem prega a verdade é ele. E a igreja certa é adventista. Pastor, mas ele está falando isso, mas realmente a igreja adventista fala isso? Fala, categoricamente. Aqui nesse livro, Manual da Igreja, olha aí, Manual da Igreja, na página 33, sobre a igreja adventista, eles falam que o adventista deve crer que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Veja, está escrito aqui que eles entendem que a última igreja, a igreja que estaria sendo a verdadeira nos últimos dias, tem um nome, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eles dão aqui na página 15, eles vão dar a característica dessa igreja verdadeira. Eles dizem assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente, ou igreja verdadeira. E foi manifesto no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja, no caso, a igreja adventista. Então, queridos, está aqui o que o Rodrigo Silva falou ali, a gente já tinha falado há muito tempo, e aí muitos irmãos perguntam, mas
por que o senhor rechaça o Rodrigo Silva? Um dos nossos vídeos, que se chama Alerta, não chamem o Rodrigo Silva nas suas igrejas, que já está com 170 mil visualizações no canal do CACP, eu faço esse alerta. Eu digo que o Rodrigo Silva não é producente para as nossas vidas cristãs por causa da igreja na qual ele serve. E essa igreja se acha remanescente, sem contar das heresias. São várias, mas a pior de todas, e alguém pode pensar que é o sábado, e não é. Tem coisa pior do que achar que pode guardar o sábado para ser salvo. E Ellen White diz categoricamente que o salvo importa em salvação eterna. Mas pior do que isso, é uma doutrina chamada juízo investigativo, onde Jesus não terminou a sua obra na cruz, mas está agora, a partir de 1844, terminando, mas ainda não terminou. Está terminando, quando a Bíblia deixa claro e explícito que quando o Senhor Jesus bradou a sua vitória na cruz do Calvário, está consumado, a obra estava garantida e terminada. Mas o adventista não crê assim. Já mostrei aqui outras vezes o livreto Estudando Juntos, onde eles ensinam a evangelizar membros de seitas. Que tipo de seita? Espírita, católico, umbandista, muçulmano, hindu, batista, presbiteriano, assembleano, pentecostal e etc. Já mostrei isso para vocês. É o livreto Estudando Juntos. Já mostrei para vocês a ficha de batismo da igreja adventista. Mostrei que nessa ficha que o indivíduo preenche antes do certificado, esse aqui é o certificado, né? Esse aqui é o certificado, ó. Mas aqui atrás está as doutrinas, tá vendo? Aqui nas doutrinas está que Ellen G. White é o espírito de profecia, que tem que guardar o sábado, etc. e tal. Mas na ficha de batismo está escrito que você tem que confessar Ellen G. White como a espírito de profecia para os últimos dias, e você deve recebê-la como mensageiro do Senhor para depois você ser batizado. Eu mostrei até um batismo que mandaram para mim da Igreja Adventista, as pessoas confessando Ellen White para depois ser mergulhadas nas águas. Gente, eu estou mostrando documentos. Então, por que o Rodrigo Silva ele deve ser rechaçado das nossas igrejas? E todo teólogo adventista deve ser excluído da nossa vida eclesiástica, porque nós não precisamos desse tipo de coisa. Porque eles não nos aceitam como irmãos. Para piorar, eles têm uma doutrina que blasfema do sangue de Jesus, blasfema da graça, é pura blasfêmia. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, não é condizente com a nossa vida cristã. Para que nós precisamos de uma organização sectária? E mais, eu já falei, já fiz um vídeo disso, depois eu vou botando aí na tela do vídeo. Ellen White achava as demais igrejas caídas, corruptas e possuídas por Satanás e abandonada por Deus. A profetisa deles, que é o espírito de profecia, a qual o Rodrigo Silva diz crer. A Ellen White diz que é o demônio que responde às orações nas igrejas evangélicas. A Ellen G. White falava que as igrejas evangélicas estão cheias de fornicação e adultério. Também ela falava que as igrejas evangélicas ou confessionais devem ser abandonadas porque vivem nos falsos ensinos, têm falsos milagres e vivem uma vida de sinais diabólicos. Gente, isso é gravíssimo. Eles zombam de nós. Então, quando eles nos chamam de irmãos, é um termo retórico para nos enredar, porque eles acreditam que tem uma teologia superior, que são irrefutáveis, o que eu acho questionável ao extremo, porque para mim eles têm uma profeta, me perdoe, não me leve a mal, que chega a ser infantil ou até patética, onde fala que para entrar no céu tem que ter cartão, um cartão de ouro para o anjo entrar e sair, tem uma catraca no céu. Se a sua criança está com fome, tem que deixar 3 dias trancada dentro do quarto para depois dar comida. Quer dizer, eles têm uma profetisa que fala barbaridades, além de falsas profecias, fala coisas assim, obtusadas, ignorantes, e eles arrotam intelectualidade, sapiência
quando na verdade, meu Deus do céu, deveriam assumir o que eles têm e abaixar a bola e botar a coisa assim no nível mais, vamos conversar, mas sem arrogância. Mas não, eles são ao contrário, são totalmente opostos ao que eu estou dizendo. Eles são jactanciosos, vaidosos, não há humildade ali. E aí você vai convidar Rodrigo Silva, Leandro Quadros e etc. E aí você vê a televisão deles, a Novo Tempo, só fazendo propaganda para cima da gente, para enganar os evangélicos. Eu tenho um livro aqui de uma ex-profetisa da Igreja Adventista, né, que ela foi justamente excluída porque a igreja só tem uma profetisa, que é Ellen G. White. Janine Saltron fala categoricamente, mostrando o espírito adventista. Assim como Jesus veio para os judeus, os adventistas vieram para os evangélicos, para restaurá-los. Olha a arrogância desse povo. E é bom lembrar que Janine Saltron era adventista do sétimo dia, até fundar o seu próprio movimento. Mas isso mostra o espírito desses indivíduos. Então, diante dos fatos, diante do que o Rodrigo Silva disse, diante do que eu estou expondo, nós devemos dar lado para esse tipo de coisa, para esse tipo de igreja, para esse tipo de seita? Não, queridos. Nós devemos fechar as portas. Nós devemos proteger o rebanho de Cristo. Nós devemos impedir que as raposinhas entrem na plantação e destrua a igreja do Senhor. Eu estou aqui abrindo meu coração, pedindo para você que é pastor, você que é líder, para que você não dê brecha, para que você apresente para a sua igreja os perigos do adventismo, para que eles não cedam, porque muitos irmãos são iludidos por adventistas, por testemunha de Jeová e por mormons, justamente porque nós evangélicos, nós pastores, liderança da igreja cristã, não alertamos as nossas ovelhas do perigo dessas organizações pseudo-cristãs muito parecidas conosco, mas que na verdade é veneno na panela, tá certo? Então tá aqui o meu alerta, que Deus abençoe a tua vida e que nós possamos estar sempre prontos a defender o evangelho que uma vez foi dado aos santos. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e se gostou do nosso vídeo, compartilhe, curta e nos ajude a pregar o Evangelho e levar o alerta de Deus aos crentes. Em nome de Jesus. Amém.